queria dizer, senador, é uma honra para mim muito grande participar hoje dessa sessão presidida por Vossa Excelência, a quem eu reitero o meu maior respeito, minha maior admiração pelo trabalho que Vossa Excelência realizou em todos os cargos que tem ocupado no país. A presidenta Dilma Rousseff vetou o projeto aprovado pelo Congresso de autoria do ilustre e competente senador Vital do Rego. De modo que assim, senador Ferracio, a inconstitucionalidade do projeto Vital do Rego não está sendo questionado somente por parlamentares do Rio e do Espírito Santo, nem pelos juristas mais renomados do país. A grande contestação hoje ao projeto Vital do Rego vem da presidente da República, a presidenta Dilma Rousseff. Eu estou certo, senador Jorge Viana, que as lideranças do governo e do partido que apoia o governo vão defender o veto da presidenta Dilma Rousseff. Entretanto, eu vou me antecipar e discutir alguns pontos relacionados com esse veto. 3 inconstitucionalidades flagrantes existem no projeto. A primeira está relacionada com o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. Eu quero dizer de início que o petróleo pertence à União Federal. Ninguém discute isso. A União Federal pode distribuir os lucros que ela obtém na exploração do petróleo, respeitados os dispositivos orçamentários, da maneira que ele quiser. O royalty, entretanto, é uma compensação que aquele que explora direta ou indiretamente o petróleo deve aos estados e municípios que sofrem o desgaste da exploração, que tem o desgaste, o ônus daquela exploração no seu território ou no mar confrontante. Assim sendo, senhor presidente, ela é reconhecidamente uma receita originária desses estados. A Constituição diz que é uma compensação devida a estados e municípios produtores e confrontantes ou administração direta da União. Ora, não poderia uma lei federal distribuir e destinar aos fundos de participação dos estados e dos municípios uma receita que pertence ao estado produtor e confrontante. Eu queria dizer aqui e ler o trecho da presidenta Dilma Rousseff sobre o assunto. Os royalties fixados na legislação constituem uma compensação financeira, diz a presidente, dada aos estados e municípios produtores e confrontantes em razão da exploração do petróleo em seu território. Devido à sua natureza indenizatória, os royalties incorporam-se às receitas originárias desses estados, inclusive para efeitos de disponibilidade futura. Trata-se, portanto, de uma receita certa, que em vários casos já foi objeto de securitização ou operações de antecipação de recebíveis. A presidenta da República diz claramente que o royalty é uma receita originária dos estados e municípios onde é feita a exploração, dos estados e municípios confrontantes, dos estados e municípios vizinhos. A Constituição não fala de distribuição a estados e municípios, e esse é o primeiro vício de inconstitucionalidade. Em segundo lugar, senhor presidente, ele destinou aos fundos de participação dos municípios royalties de contratos já assinados. Ele não se limitou a dizer que os contratos que forem assinados futuramente pertenceriam aos fundos de participação dos estados. Ora, no momento em que se assina um contrato para a exploração do petróleo, estão definidos os elementos e as obrigações decorrentes dessa assinatura. Está definido qual vai ser o campo que sujeita à exploração, qual é a obrigação das partes, quanto cabe à União, que é dona do petróleo, quais são as obrigações da empresa que vai receber o campo e daqueles que sofrem o dano da sua exploração. De modo que está definido naquele momento. Não se pode mudar futuramente, nem para aumentar a contribuição da empresa, nem para aumentar o volume que se deve aos estados. Os elementos estão fixados naquele momento. E a presidenta disse também, com muita propriedade, que a mudança dessas regras, as novas regras de distribuição, diz a presidenta Dilma, ao não ressaltar sua aplicação aos contratos já em vigor, violam frontalmente o inciso 36, artigo 5º da Constituição. De modo, são palavras da própria presidenta da República que eu utilizo para defender a manutenção do veto. Terceiro ponto, senhor presidente, eu quero me referir a certos aspectos orçamentários da razoabilidade orçamentária. O projeto Vital do Rego foi aprovado em 2011. Ele trata de royalties distribuídos em 2012 e 2013. Ora, os royalties de 2012 já foram
já tiveram o destino que lhes cabia anteriormente, já foram utilizados para pagar dívidas, já foram utilizados para negociação de recebíveis, já foram incorporados à Previdência de cada Estado. De modo que não pode, em 2013, um projeto de lei dizer como deve ser distribuído os royalties de 2011 e de 2012. Esse dispositivo fere o artigo 167 da Constituição, que realmente também a presidente Dilma se refere a ela. A alteração dessa realidade jurídica afronta o disposto do princípio orçamentário previsto no artigo 167 da Constituição. Senhor presidente, é com essas palavras e com essas expressões da presidenta Dilma Rousseff, que eu aqui venho pedir e que vou pedir a todos os parlamentares que mantenham o veto da presidente, porque a derrubada do veto realmente significa a manutenção de uma lei que fere princípios básicos da Constituição brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.